1 Samuel 4. Provavelmente eu vou seguir na minha Bíblia, eu vou deixar o Renan hoje compartilhando a Bíblia com você, mas eu devo seguir no meu texto. Amém? 1 Samuel 4, versículo 1. Eu quero ler do 1 ao 11. Primeira Samuel 4, 1 ao 11. Diz assim: a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E, quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus. Como eles já foram escravos de vocês, comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Até aí. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra, ela é poderosa. Pai, a palavra do Senhor, Deus, ela é eterna. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pai, obrigado, Deus, por esse texto. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essas verdades, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a entender. Pai, traga toda a revelação na simplicidade do mais simples, mas aquele de maior ancião, de maior conhecedor. Seja uma porção, seja uma instrução, seja um alimento, seja um renovo. Pai, que do alto, Pai, que do céu o Senhor derrame coisas novas. Pai, que nós possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, renovados, encorajados. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Pode se sentar, queridos, fica na liberdade. Queridos, eu estava... O Senhor trouxe como um título para mim. Essa mensagem, ela nasce de algo que eu tenho buscado no Senhor.
Irmãos, eu quero, como aquela música diz, eu quero gastar os meus dias. Eu quero investir os meus dias, o meu tempo, para que muito mais perto o Senhor esteja daqueles que me ouvem. Que de forma faça muito mais sentido na vida daqueles que me ouvem. Um Deus que é Deus de perto, um Deus que é Deus conosco, um Deus que vale a pena ser vivido, ser percebido, ser servido. E eu queria muito, queridos, que essa seja uma verdade na sua vida. Que você seja instrumento do Senhor, para que as pessoas vejam esse Deus em você. Que haja uma simplicidade na nossa vida, para que as pessoas anseiem te ouvir, anseiem estar perto de você, para que percebam como o nosso Deus é bom, como Ele é profundo e amoroso. Então, buscando, orando, aquilo que me vinha era a presença de Deus. A presença de Deus. Queridos, nós não temos algo na Bíblia que mostra no Antigo Testamento, que aponta com tanta clareza quanto a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tipifica a presença do próprio Deus. E ali o Senhor me levou nesse texto, e eu acabei sendo alimentado pelo Espírito Santo ali em algumas coisas, e eu queria que você pudesse beber da palavra essa noite. E eu queria que a gente pensasse sobre a nossa vida com Deus, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua experiência com Deus, sobre as suas expectativas com Deus. Esse texto, ele é muito profundo. Vamos entender, vamos criar um pano de fundo, uma história, né, que está no texto, para que a gente pense a nossa vida. Como eu gosto de falar na escola dominical, vamos há 4.000 anos atrás, para a gente voltar no nosso tempo, 4.000 arredondando, para a gente fazer uma aplicação para os nossos dias. O povo de Deus entra numa guerra, 4.000 homens são mortos. O povo de Israel, o povo de Deus, sai derrotado. E ali vem um start. Faltou a presença de Deus. Vamos trazer a presença de Deus. Busca a arca. Agora nós vamos lá, vamos lutar de novo, vamos para a guerra. Agora morre 30.000. E agora Deus está lá. E morre 30.000. Eu gosto de pensar com uma leveza a palavra. Às vezes nós temos algumas lutas, algumas adversidades, e a gente aproxima mais de Deus. E a gente cria uma expectativa de uma vida com Deus, de um crescimento com Deus. E quando a gente vai ver, a coisa não melhora, piora. Só eu que já passei por isso aqui, irmãos? Só eu? Pouca gente, ainda bem que são poucos. Aí você fala assim, mas por quê? A hora que eu entendi aquilo, Senhor, eu fui para a tua presença. E agora parece que a coisa piorou mais ainda. Nós precisamos pensar, querido, esse texto. E eu gosto de trazer para a nossa vida. Quando eles têm ali a primeira derrota, não há uma murmuração, e nem dão êxito, ou não reconhece a vitória como sendo do seu inimigo. Quem que eles falaram que foi o vitorioso? Quem é que concedeu a derrota ao povo de Israel? O próprio Deus. Olha o texto. Por que o Senhor nos derrotou hoje? Não é, Senhor, por que que eles ganharam? Senhor, por que o Senhor nos derrotou hoje? A gente não pode sair lendo o texto e não analisá-lo. Irmãos, a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Seja na vitória, seja na derrota, seja na luta.
seja na dor. Eu queria que a gente pensasse, eu quero dissecar um pouquinho mais o texto, voltar, criamos um pano de fundo para que a gente pudesse entender, né? A palavra de Samuel veio a toda Israel. Saiu a batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000. Eu vejo um inimigo preparado. Olha como que está no texto. Os filisteus se acamparam, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Que eles prestem muita atenção. O inimigo nunca brincou de ser inimigo. O inimigo, ele é sempre organizado. Mas quem leva a vida do jeito que quer são os cristãos. É impressionante como que nós queremos viver uma vida espiritual do jeito que eu penso, do jeito que me faz sentido, como eu creio. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos disseram: por que o Senhor nos derrotou? Queridos, eu aprendo aqui a sua frustração desse dia. Entregue ela ao Senhor. Entregue ela ao Senhor. As suas decepções, entregue ela ao Senhor. A gente fala, tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Se eu falo isso, então entrega para ele. Não dá moral ao seu inimigo. Não dá êxito, sucesso ao seu inimigo. Não valoriza o seu inimigo. Não dê espaço para o seu inimigo. Organize a sua casa. Organize a sua vida. Passe em revista a sua vida. Nós precisamos nos organizar como igreja, como família, queridos. Não dá para poder sair encarando o inimigo. A vitória de ontem não garante a vitória de amanhã. As suas experiências de ontem precisam ser trazidas como algo que te dá esperança, mas não como estratégia. Esteja em sintonia com o céu. Ore ao Senhor. Confie no Senhor. E o mais Ele fará. Israel foi derrotado. Eles entregam isso, né, ao Senhor. Agora, quantas vezes nós damos ao inimigo, ao diabo, o diabo está destruindo a minha família. Queridos, quem pode tocar na sua casa, quem pode tocar em você é Deus. Quando o inimigo toca na vida de Jó, foi com uma permissão. Se você é filho de Deus, só vai tocar se tiver uma permissão ou uma legalidade. Não quero falar de uma guerra espiritual em si, eu quero construir uma linha de raciocínio com você sobre aquilo que nós achamos que é uma vida com Deus, que Deus está presente e a gente às vezes sai derrotado. Queridos, para que os filisteus, desculpa a palavra, se borrassem de medo e lembrassem dos egípcios que foram derrotados, eles sabiam o que representava a arca, sim ou não? Sim. Agora já era para nós, estamos derrotados. Irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Irmãos, não é sobre o símbolo. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com a leveza que a gente precisa viver o Evangelho. Irmãos, louvado seja Deus que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Porque se Jesus estivesse vivo até hoje, como é que a gente iria adorá-lo?
vão fretar um avião aqui, vão lá para Israel, vão lá ver o Jesus. Não teria jeito, irmãos. Eu teria que ir lá. Nós não estamos presos a isso. Nós estamos tranquilos hoje. Nós entendemos que a nossa vida espiritual é algo maior, não está envolta às coisas físicas. Irmãos, eu gosto de pensar, a presença de Deus hoje, ela é real no nosso meio, como igreja, como? O Espírito Santo habita em nós. Sim ou não, irmãos? Se o Espírito Santo habita em nós, o inimigo treme pela presença do Espírito Santo na sua vida? Ou é você que borra de medo quando qualquer mal se levanta? Irmãos, o nosso culto, ele pode ser um culto muito espiritual, muito fervoroso, pode ser um culto racional. Nós entendemos que o Espírito Santo, que o Senhor se revela aqui nessa casa. Mas entre Ele revelar, entre Ele estar aqui em algo como um corpo, é outra coisa. Nem todos estão na mesma estatura e no mesmo entendimento. Nem todos discernem e têm a mesma experiência. Irmãos, quando a gente fala assim, Deus é um Deus que sara, para quem já foi curado faz muito sentido. Deus é um Deus que liberta, para quem foi liberto faz muito sentido. Deus é um Deus que salva. Eu sei que eu fui salvo, faz muito sentido. Mas tem gente que viveu a libertação, a cura e tudo, então faz muito sentido. Entende a percepção do reino? Queridos, a gente precisa pensar sobre aquilo que representava ali a arca. Porque se a gente vem para a igreja e espera que a presença de Deus esteja aqui, a gente daqui a pouco vai construir outros símbolos. E não é sobre símbolos. Não é mais sobre símbolos. A gente precisa pensar a nossa vida espiritual. O que nos move a entender, a discernir a presença de Deus. Irmãos, Deus não pode ser um velhinho de barba branca, eu não estou falando do Papai Noel, alguém num trono tão distante da gente, incomunicável. Não é sobre isso. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procura. Não é Deus que está procurando, é o Pai. Irmão, nós precisamos saber chegar na presença de Deus. E quando a gente olha para a arca, o povo de Israel estava sendo ensinado sobre viver a presença de Deus. E ali naquele momento a gente vai entender com esse direcionamento de Deus, algo profundo para os nossos dias hoje. Quando a gente vai no texto, verso 4, então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos entronizado, entre os querubins, e 2 filhos de Eli, Rufne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Irmãos, se a gente for fazer um culto no emocional, isso é um perigo, irmãos. Irmãos, a arca tipificava ali, nesse contexto, como um amuleto da sorte. Agora chegou o nosso amuleto, agora a gente ganha a guerra. Não, irmãos. Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor,
Me dá direcionamento, me dá entendimento. Senhor, fala comigo para que a gente possa discernir o que fazer. Senhor, nós precisamos da tua direção. Eu olho para Moisés e falo, e lembro, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está muito cheio do nosso eu. Eu falei aqui, acho que foi domingo passado, mas eu vou repetir. Irmãos, Zé Maria está enfermo. E a gente precisa visitá-lo. E ali, eu como pastor, eu tenho a obrigação de ir lá. Sim ou não? Mas se eu pensar bem e falar assim, Senhor, por quê? Por que nós estamos tendo essa derrota? Pai, de onde vem esse ataque? O que é para fazer, Senhor? E ele fala assim, envia a Celina lá. Fala com a tua filha para ir lá. Manda ela ungir. Aí vai a Celina. E ela vai. E o milagre acontece. Porque não é sobre o que eu penso, não é sobre fazer o certo, é sobre discernir o que Deus quer fazer, irmãos. É muito diferente. A igreja faz muita coisa certa, a gente canta 4, 5 musiquinhas, a gente separa o dízimo, a gente faz as coisas certas, a gente cumprimenta os irmãos. Irmãos, tudo isso é legal. Mas se não tiver a presença do Senhor, se não tiver o entendimento dos céus, a gente vai sacrificar o Isaac. Deus fala para Abraão, Abraão, vai lá, vai para o monte que eu vou te mostrar. Vai lá em Moriá e sacrifica o menino. A informação é clara. Então eu já ouvi, já entendi, é só ir lá e executar. Não. Esteja atento. A gente anda na presença de Deus em obediência. E todo o tempo Deus quer falar. A presença de Deus, irmãos, ela é a parte mais importante. Quando Deus cria o homem para relacionamento. E toda tarde ele estava no jardim e ele queria estar ali conversando com o homem. Você precisa entender, eu e você precisamos entender sobre esse lugar de relacionamento. Esse lugar de diálogo, de vida com Deus, de presença de Deus. Não é porque eu tenho a Bíblia lá em casa aberta no Salmo 91. Não, nada a ver. Nem se ela estiver aberta no meu coração, eu tenho que estar ouvindo o que Deus está falando. A Bíblia no meu coração ela é importante, irmãos. Mas tem toda uma Bíblia, é um salmo só. Eu gosto de pensar a reação do povo diante do amuleto. Perdão, irmãos, falar dessa forma. Irmãos, não é porque o culto está. Não significa muito. Não estou criticando o nosso culto, os cultos mais avivados, menos avivados, irmãos. É sobre discernir. Às vezes tem uma pessoa quietinha num canto, que está quase levitando. Não é sobre movimentação. Mas eu gosto de pensar a reação dos filisteus. Irmãos, preste muita atenção. O seu inimigo precisa claramente entender que o Espírito Santo habita em você. E que você não tem medo. E que você não tem medo. E o seu relacionamento com Deus está em dia. A nossa vida com Deus precisa estar em dia, irmãos. Eu gosto do posicionamento dos filisteus, da liderança ali. Sejam homens, sejam fortes. Eu posso pegar isso como aprendizado para nós, irmãos. Não dá para sair daqui amedrontados. Deus não nos deu um espírito de medo e de covardia. Não deu, irmãos. Deus fala com Josué, seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Olha o que habita em você. Irmãos, a presença de Deus ela é real em mim e em você.
não é sobre sentimento, não é sobre perceber uma palavra de Deus liberada na nossa vida. O que a gente faz com isso? A gente não sabe nem usar isso para assustar os nossos inimigos. Irmãos, quando a arca chegou, a terra tremeu de tamanhos gritos, mas não estava tendo entendimento. Irmãos, tem muita gente trazendo a presença de Deus para dentro da igreja, com Hofni e Finéias. O que representa Hofni e Finéias? Homens em pecados, homens adúlteros. Irmãos, a presença de Deus não virá por homens caídos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, a presença de Deus não vem de homens caídos. Não vem. Irmãos, não dá para pegar as coisas conectadas com o mundo. E aqui, olha, presta atenção. Eu não quero dar spoiler da mensagem, mas aqui a gente tem um exemplo claro. Aqueles que trazem a presença de Deus, não dá para ser homens caídos. Se nós estamos numa vida de altar, de adoração a Deus, numa vida de serviço a Deus, irmão, se eu estou sentado nessa cadeira servindo a Deus, a nossa vida precisa ser reta. Irmãos, não brinca com as coisas de Deus. O inimigo sabia, meu Deus, agora a presença de Deus está aqui, nós estamos fulminados. Isso é verdade, isso é real, quando há santidade na nossa vida. Quando há leveza na nossa vida, irmãos. Eu não vou pregar sobre os 2 filhos de Eli, a casa caída de Eli. E a mãe maluca que leva Samuel para essa casa de perdidos. Mas preste muita atenção. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Se o seu filho está numa casa de Eli, Deus guarda. Mas precisa ter uma mãe que sempre está levando ele à presença de Deus. À medida que esse menino cresce, ele é sempre apresentado diante do Senhor e prepara roupas novas para ele. Se tem uma mãe que ora, fique em paz, descansa, confia no Senhor mais, Ele fará. Mas não é sobre isso aí, foi só algo que o Espírito Santo trouxe. Não que não seja importante, mas não é o meu esboço. Sejamos homens corajosos. O povo de Israel foi derrotado diante dos filisteus. 34.000 homens morreu ao todo. 4.000 na primeira e 30.000 na segunda. Quando achamos que estamos fazendo certo, aos nossos olhos, a derrota produz em nós um abatimento, uma frustração. Parece que Deus foi embora. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas nós estamos querendo misturar o sagrado com o profano. A presença de Deus não vem por homens caídos, por exemplos caídos. A presença de Deus, ela vem de uma busca. Eu e você na presença do Senhor. Eu e você caminhando na presença do Senhor. Por isso que a mensagem chama a presença de Deus. Irmão, nós precisamos entender e saber estar nesse lugar. Quando a arca veio, não era a presença de Deus no sentido pleno. Irmãos, Deus não negocia com o pecado. Não negocia com o pecado. Deus não negocia com o pecado. A gente precisa pensar isso, irmãos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus estava lá vendo o povo cair, ser morto. Muitas famílias estão caindo, os ministérios estão ruindo, porque não há santidade, não há vida com Deus, não há uma sintonia com os céus, irmãos.
Irmãos, eu gosto de pensar essa arca como a presença de Deus. E é muito legal. Depois que o homem pede um rei, a arca, ela vai deixando a sua importância. E veja que quando a arca, ela tem uma importância para o povo de Israel. E ali, ela é algo realmente que tipifica a presença de Deus. Ali, o homem vai e pede um rei. Vem Saul. Você não vê falar da arca. Por 2 motivos. O homem estava trocando a presença do próprio rei por um governo humano. E ali você pega um hiato na Bíblia e a arca some. E aí quando vem Davi, a arca volta para o enredo da história. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Saul é um homem caído. E a presença de Deus, ela não vem por homens caídos. A gente precisa discernir e entender isso. Isso é algo que eu e você precisamos aprender. Que você precisa entender aqui. Pastor, eu queria ter essa sintonia, eu queria entender, eu quero mais viver na presença do Senhor. Então, querido, santifique-se. Busque a sua vida com Deus. Não dá para parecer com o mundo, não dá para negociar com o mundo. Os 2 filhos de Eli estavam vivendo uma vida dividida. Iam à igreja falar assim para você entender. Queridos, tem muita gente indo à igreja que está perdidinho. Não discerne o céu, não entende a presença do Senhor e não valoriza a presença de Deus. Mas preste atenção, a verdadeira presença de Deus, o inimigo sabe que a vitória sua é garantida. Eu vou repetir, quando você vive verdadeiramente na presença de Deus, não de amuletos, não de religiosidade, não de estrutura, não em símbolos, o inimigo sabe que a vitória é sua e garantida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo precisa saber que o Espírito Santo habita em você. É sobre a presença de Deus, irmãos. O inimigo, o diabo não te toca. A presença do Senhor, ela é real. Mas quando a gente está negociando, quando a gente tem... Deixa que os 2 ímpios lá impuro trazer a presença de Deus para nós. Irmãos, não tem jeito. Não vai funcionar. Olha aqui o verso 11. A arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. A arca de Deus foi tomada, ou seja, a presença de Deus foi embora. Irmão, se tem uma sensação de vazio para uma vida do cristão, precisa ser isso. Irmãos, que razão a gente tem de ir à igreja se eu não tenho vida com Deus? Quando eu vou no restaurante, eu saio saciado, eu comi demais. Mas se essa não for a mesma verdade, quando você entra na presença do Senhor no sentido de corpo, presta muita atenção, você não é a igreja de Cristo sozinho. A unidade, corpo é muitos. Mão é apenas mão, mão não é corpo. Somos instrumentos de Deus conectados num corpo, trabalhando por propósitos. Isso é a igreja. Nunca vi nenhuma mão andando para lá e um pé solto para lá. Não é assim. Não faz sentido. Queridos, a gente precisa entender o quão poderoso é o nosso Deus. Irmãos, preste atenção. O seu Deus, o nosso Deus, não precisa ser defendido, protegido. Falaram mal do Espírito Santo. Irmão, Deus é Deus, irmãos. Fica leve. Não
crie, não brigue com ninguém, não crie dificuldades com ninguém. Fique no seu lugar de filho. Renan, abre aí 1 Samuel 5:1. Nós lemos no 11 que a arca foi tomada. O povo filisteu pegou a presença de Deus e levou para eles. Presta atenção. A presença de Deus não é a mesma coisa fora do nosso arraial. A presença de Deus é para os filhos. Eu vou repetir, a presença de Deus é para os filhos. Se você é filho, sabe estar nesse lugar. Verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Essa passagem é linda demais. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon, puseram-na de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e o assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram que estavam acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura e sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Irmãos, presta atenção. Levaram a arcazinha, botaram lá uma imagem de um demônio lá, e ao amanhecer ela estava prostrada. E aí eles meio que não entenderam a mensagem, levantaram o bicho lá de novo. Deus foi lá e despedaçou aquela imagem. Irmãos, esse é o nosso Deus, irmãos. De Deus não se zomba, não se mistura o sagrado com o profano. Não dá, irmãos, é inegociável. Você precisa entender quem é o seu Deus. Se o inimigo já tinha medo da arca, você imagina como é que eles ficaram na hora que despedaçou o Deus deles. Presta atenção, irmãos. Verso 8. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca de Deus de Israel? E eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gade, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gade. Depois que levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até grande, e eles nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolva a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não matem nem nós, nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. E os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e clamor da cidade subiu até o céu. Ai, mas esse Deus é poderoso demais, demais. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você.
Deus espera que a obra do Espírito Santo seja real na nossa vida. E que a terra trema quando a gente passa. E que as pessoas entendam o poder de Deus. Não é sobre eu e você, mas um Deus que habita em nós. É preciso discernir isso, irmãos. Eu e você precisamos entender isso. A arca diante de Dagon é uma verdadeira exemplo do que é a presença de Deus. Poderosa. Irmãos, ela derruba toda e qualquer sofisma, potestade, inimigo e qualquer condição. A vitória é daqueles que estão no Senhor. Como eu disse, o povo vem depois, fica confuso por não discernir Deus. A igreja fica confusa por não discernir Deus e escolhem homens, grandes pastores, grandes ministérios. Nada contra os grandes, não é sobre isso. Mas assim, às vezes as pessoas não conseguem conectar como filhos de Deus e elas vão buscar Deus em alguém. Irmãos, eu quero ser pai espiritual para todos, mas nunca tirar o lugar do Pai. Eu quero diminuir a distância do céu para você, para que você possa discernir. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. É preciso entender que essa distância não existe. Não existe. Você traz a presença do Senhor. Você discerne a presença do Senhor. É um lugar natural para mim e para você, queridos. É gostoso estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? O povo escolhe Saul. Olha para você ver. Nós estamos no capítulo 6. Vem o capítulo 7, 8, 9, vai terminar toda a 1 Samuel, vai entrar a 2 Samuel, vai chegar lá no capítulo 6, para vir falar da arca de novo. E eu preciso olhar para a palavra como um passo atrás. A coisa pior que tem é quando a gente diminui o poder dela, a gente entende a sua grandeza e aquilo que Deus está fazendo com o seu povo. Saul não era um homem de trazer a presença de Deus, por isso ele não conduzia a arca. Vamos lá em 1 Samuel 6. Perdão, 2 Samuel, obrigado por me corrigir. 2 Samuel 6, versículo 3. Passado toda uma história, né? Puseram a arca de Deus numa carroça nova. E a levar... eu vou ter que dar aqui primeiro uma outra parte aqui que eu esqueci. Vamos voltar lá, marca aí, marca a sua Bíblia. Vamos aqui. No 6, 1 Samuel 6, 7. Deixa o Renan te ajudar aí, quem está sem Bíblia, venha com a Bíblia para a igreja, irmãos. Verso 7. Agora, pois, o povo viu que ficar com a arca, os filisteus, com a arca não dava, né? Então eles precisavam ficar livre da arca. O que eles fizeram? Verso 7. Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre os quais nunca foi colocado jugo, e amarrem 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então pegue a arca do Senhor e ponha sobre o carro, e num cofre ao lado dele, ponha as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar para a oferta da culpa. Os filisteus mandaram ouro para o povo de Israel para pagar a culpa. Tipo assim, perdoa a gente do errado que a gente fez. Não devia ter feito isso. Irmãos, o inimigo não pode te tocar, irmãos.
A gente precisa discernir as coisas que é do Senhor na nossa vida, irmãos. A gente precisa entender aquilo que é eterno na nossa vida. O inimigo precisa tremer. Não é sobre a sua presença, mas é aquilo que você carrega. Como que os filisteus fizeram para ficar livre da arca? Botaram a arca em cima de uma carroça. A presença de Deus não se carrega com carroça, irmãos. Agora vão lá em 2 Samuel 6. O que agora o povo de Deus vai fazer? 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpa, com liras, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira do Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. A presença de Deus consome, irmãos. Irmãos, é tão claro. Irmãos, pastor, mas lá fora o povo está fazendo, lá funciona, lá pode colocar na carroça. Aqui não, irmãos. Aqui não tem métodos. Aqui a gente não tem instrumentos para trazer. Nós temos que fazer um culto com essa condição. Irmãos, vou te dar um exemplo. A gente pode botar uma musiquinha de fundo? Pode. Mas não é sobre isso que traz a presença do Senhor. Não é, irmãos. A gente pode ter um culto mais de palma, de muita mais intensidade. Mas não é isso que o Senhor espera, que você entregue o seu culto. É você que precisa aprender a entregar o seu culto. É você que precisa discernir o que é o seu culto. O que é você estar na presença de Deus. Se você na fila do banco não consegue estar na presença de Deus, se você no seu trabalho não consegue estar na presença de Deus, não vai ser aqui, irmãos. Não é culpa do louvor, não é culpa do pastor. Se você não tem uma Bíblia, se você não abre uma Bíblia, se você não lê, você chega aqui e você fala assim, o que esse cara está falando? Fique no lugar de filho. Irmãos, as coisas que o mundo faz, ou aquilo que as pessoas fazem pelo mundo, tentando ou achando que a presença de Deus é nas suas movimentações, irmãos, não funciona para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa. Irmãos, o fardo do Senhor é suave e leve. O evangelho não é pesado. Uma vida com Deus não é pesada. Se está pesado, a gente está tentando fazer alguma coisa que Deus não pediu para fazer. A gente está tentando dar uma ajudinha para Deus. E isso consome, uma hora você cai. Irmãos, relacionamento com Deus é vida com Deus. É leveza. Nós não somos chamados a fazer o que funciona. Irmãos, todas as vezes que a gente acha que a gente está fazendo certo, a gente é envolto numa frustração. Senhor, nós perdemos 4.000 homens, nós trouxemos a arca, nós fizemos certo, nós cantamos as musiquinhas certas, o povo aplaudiu e estava tudo legal no culto, mas o Senhor não estava recebendo. Não é porque um culto parece avivado que é avivado, irmãos. Não ache que todas as pessoas que estão sentadas ao seu lado estão avivadas. Não é sobre julgar quem está sentado ao seu lado, mas é sobre amar e cuidar de quem está do seu lado.
é sobre ouvir quem está do seu lado e cuidar de quem está do seu lado. Filhos precisam compreender o que é viver na presença do Senhor. Eu vou para uma igreja que é mais... Cuidado. Irmãos, ser livre. Todos nós somos livres. Mas cuidado para entender o que é entretenimento e o que é vida com Deus. O que é certo daquilo que não é certo. É natural que a gente fique frustrado quando a gente está achando que está fazendo as coisas certas. E somos surpreendidos pelo insucesso. Não arrume meios para conduzir a presença de Deus. Pastor, eu sou acostumado. Sempre que eu abro dá certo. Uma hora não vai dar, irmãos. Deus pode ter falado 50 mil vezes com você, sim, mas uma hora não vai dar. E aí você vai ficar assustado, porque você não vai estar preparado e ter uma resposta para sair disso. Irmãos, a Bíblia é gostosa como um todo, a gente vai viajando nela, irmãos. Irmãos, a gente não paga nada para viajar na palavra de Deus, não é viajar na maionese não, é aproveitar cada detalhe, a riqueza da glória do Senhor, irmãos. Como a Bíblia é profunda, como a palavra do Senhor, irmãos, é profunda. Irmãos, o que é a presença de Deus? É coisas, é o lugar, é só quando eu estou no culto que eu tenho a presença de Deus? Irmãos, por misericórdia, não. Irmãos, essa mesma Bíblia, com tudo que a gente está lendo aqui, ela estava na sua mão hoje de tarde. Mas se ela fosse aberta, Deus falaria com você. Deus não escolheu só homens, pastores e púlpitos. Irmãos, a nossa vida precisa ser alimentada diariamente. Relacionamento é algo diário. Se você quer viver uma vida, namorar e casar, é uma vida diária de relacionamento. O eu te amo, o abraço, o acolhimento, ele é algo diário. Relacionamento, ele é algo diário. A minha vida com Deus é algo diário. Irmãos, toda vez que o homem se movimentou por objetos, não funcionou. Toda vez que o homem acha que pode trazer a presença de Deus de qualquer jeito, não funciona. E isso é um perigo, porque isso nos abate. E a gente acha que é culpa da igreja, culpa do pastor. E não é, irmãos. Isso não é a presença de Deus. Irmãos, Deus fala de maneira simples. Deus fala num aperto de mão quando você sobe aquela escada. A hora que você vai embora, fala assim, vai em paz, irmão. Que bom que você veio. Irmãos, Deus age de maneira simples. Não arrume meios para viver a presença do Senhor. Irmãos, eu não quero ser um afirmativo. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia ela não é sistemática. Eu quero estudar sobre amor, eu vou lá na página 10. Eu quero falar sobre pecado, eu vou lá na página 50. A Bíblia não é organizada sistematicamente, não é. Mas a gente pode pegar muitas coisas e entender. Quando Davi traz a arca, quando Davi volta ali realmente, Davi era um homem experimentado, Davi já havia tido muitas conquistas, mas entre Davi, as conquistas e a arca, tem Betseba, tem pecado. Irmãos, que o pecado não nos leve a Deus, não que a gente não tenha que buscar Deus quando a gente erre, mas que a gente possa entender aqui hoje, irmãos, é um relacionamento com Deus. Se você está bem com Deus, cresça esse relacionamento. Se você não está bem com Deus, se você está em pecado, cure o seu relacionamento com Deus.
eu fico olhando para o texto, eu gosto de pensar, ver que eu te mostrei o capítulo 8, né, até o final de 1 Samuel, entra 2 Samuel para a presença de Deus voltar, ou a arca ser mencionada de novo. E a gente precisa entender o que Deus está fazendo e falando. Porque essa é a mesma verdade, presta atenção, de que forma que Deus falava na minha vida e agora não fala mais. Eu vou esperar uma Betseba, um pecado, um adultério, algo maior para eu voltar? Não, irmãos. Está entendendo, irmãos? Eu estou criando uma linha de pensamento. Se hoje, pois, atentamente você ouvir a voz do Senhor, irmãos. Irmãos, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominados por ela. Irmão, toda vez que o homem negocia com o mundo e acha que é normal e não tem nada a ver, vai fragmentar a sua experiência com Deus. Vai ruir a sua experiência com Deus. Não negocie. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Irmãos, se você entregou a sua vida para Jesus, irmãos, há uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Irmãos, não tem nada desse mundo que nos interessa, que nos pegue. Irmãos, não dá para pensar uma vida e achar que é um pouco de exagero. Acho que não é tudo isso não, irmãos. Não brinca, Deus não negocia a santidade dEle, a presença dEle. Pastor, o carnaval é legal. Legal? Então uma afronta ao Evangelho, é uma afronta à família e à igreja, ao reino de Deus. Você acha que tem alguma coisa legal ali? É lixo. Lixo. Cuidado. Irmãos, nós brasileiros gostamos de ritmo, mas cuidado. Cuidado. Eu sou crente, pastor, mas eu gosto de uma bebidazinha, eu bebo. Irmãos, você não vai para o inferno por causa disso. Mas não espera que a sua vida espiritual vai aumentar. É de ruína em ruína. Um abismo chama outro abismo. Você não vai se encher. Não vai. Irmãos, preste muita atenção. Há uma atmosfera espiritual diferente. A gente precisa discernir as coisas. Presta muita atenção. Eu não estou justificando a bebida e falando que pode beber. Não estou. Mas os grandes pensadores, teólogos, escritores que nós temos literatura, bebiam o seu uísque e o seu vinho. Contexto de frio, de neve, um monte de coisa lá. Se ele fosse encontrado num supermercado, ninguém ia escandalizar, porque ele estava bebendo um vinho e um uísque. Estou tentando contextualizar para você entender. Lá é outro contexto, outros motivos. Até fumava cachimbo, outro contexto. Não estou defendendo, falando que está certo não, irmãos. Não estou, presta muita atenção. Mas na cultura do Brasil ela é outra. Eu não preciso de nada desse mundo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Irmão, a gente precisa entender. Mas não vos embriaguei com vinho, mas enchei do Espírito. Irmãos, enche do Espírito. Enche do Espírito. Irmãos, a gente precisa entender, não dá para negociar, mas não tem nada a ver, pastor. Irmãos, deixa eu falar para você, não espere que a sua vida vai avançar, vai melhorar e que você vai discernir mais coisas. Não vai, irmãos, não vai. Irmãos, há uma atmosfera espiritual diferente sobre a nossa nação. Irmãos, eu estava lá na Argentina, presta muita atenção. E era a eleição pelo Brasil. E eu estava orando na Argentina, lá no primeiro turno, eu não votei aqui, não nessa última eleição agora. E eu falei, meu Deus, que estranho, oração pesada, tudo esquisito. Irmãos, era muito esquisito, não dá para poder explicar. E a Baixada brasileira, lá em Córdoba, tem uma embaixada brasileira. E eu fui lá, estava pertinho, estava fechada.
Irmãos, eu entrei, como aqui, para você entender, quem está na transmissão não vai ver. No limiar, eu entrei assim, tipo numa varanda e comecei a orar. Irmãos, eu fui tomado num espírito de uma maneira tão diferente que você não tem noção. Quando eu estava na Argentina era uma coisa. Quando eu entrei no território brasileiro, porque a embaixada é um território brasileiro, conectou o céu. Achei um Wi-Fi. E a coisa começou a fazer sentido. E eu comecei a orar. O povo, aquele cara ali é louco. Tem problema. E eu comecei a orar. Senhor, tem misericórdia da minha nação. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, abençoa o nosso povo. Senhor, seja sobre o nosso povo. Irmãos, é diferente. Irmão, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você discerne isso, você não vai negociar a presença do Senhor, irmãos. Não vai. Irmãos, as coisas do Senhor é prazerosa, é gostosa. Irmãos, deixa eu te falar para você, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, sede santos, porque eu sou santo. Renan, vamos lá em 1 Crônicas 15. Primeira Crônicas 15, 13. Pois visto que vocês não a carregaram a primeira vez, o Senhor nosso Deus interrompeu. Mas eu vou voltar aqui. Eu quero ler o 2. Volta aí, Renan, 15, 2. Ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca e servirem para sempre. Davi reuniu Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado para ele. Davi reuniu os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Coate. Veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120, 2 filhos de Merari. Veio Asaías, o chefe dos seus irmãos, 220 dos filhos de Gerson. Veio Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130 dos filhos de Elifá. Veio Semaias, chefe dos seus irmãos, 200 dos filhos de Hebron. Veio Eliel, o chefe dos seus irmãos, 80 dos filhos de Uziel. Veio Aminadab, o chefe dos seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar, e os levitas de Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. Ele disse: vocês são chefe das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmo e os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, no lugar que preparei para ela. Irmãos, preste atenção. Eu voltei aqui para ler porque a gente precisa entender. Algo primeiro acontece nas famílias. Alisson, santifique você, Renato e o Vitor. Alisson, santifique você, Renato e o Vitor. Zé Maria, santifique você e Elci, as suas filhas e os seus genros. Olha, Caípe, santifique a sua vida. Ele vai falando ali para os levitas. Não é sobre os levitas mais, irmãos. É sobre os filhos. Mas essa verdade, ela é real para nós hoje. É eu e você que carregamos a presença do Senhor. É as famílias que carregam a presença do Senhor. Mas não é de qualquer jeito. Não dá para fazer como o mundo faz. Não dá para negociar em pecado igual os filhos de Eli. Mas vocês que são chefe das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmos. Começa comigo. Eu santifico a mim mesmo. E aí eu abençoo a minha casa. E aí eu restauro o meu lar. E os meus irmãos, para que possam trazer a presença do Senhor. Eu mudei a arca aí para a presença do Senhor. Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela.
Irmão, você precisa ter um lugar preparado para relacionamento com Deus. E não dá para ser só um domingo no mês. O ano tem 365 dias. Se você fosse um crente bom, você vinha uma vez na semana. Não, você vinha 2 vezes na semana. Um crente mais ou menos, perdoa a fala, irmãos, ele vem um domingo por mês. E se você vier um domingo no mês, todos os domingos do mês, todos os domingos do mês se você vier, você só vai participar de 52 cultos. É muito pouco. De 365 dias, você participar de 52 cultos. Se esse for o ambiente de Deus para você, é muito pouco. É muito pouco. Pois visto que vocês carregaram a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinham sido orientado. Irmãos, eu estou orientando você que hoje a buscar o Senhor, não como o mundo busca, não a relativizar a presença do Senhor, não vacila na presença do Senhor. Deus ama, mas Ele é fogo consumidor. Irmãos, tudo que o diabo quer colocar no seu coração não tem nada a ver. O diabo não está querendo que você vá para uma encruzilhada, o diabo não está preocupado se você vai pegar uma arma e matar alguém. O diabo só quer botar no seu coração, do seu jeito está bom. Se está bom para você, está legal. Isso é um perigo, você já está derrotado. Pois visto que vocês não carregaram a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes, os levitas, se santificaram para trazer a presença do Senhor de volta. Eu estou mudando a arca para a presença do Senhor. Deus de Israel, sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Preste atenção, já havia sido ordenado. Quando Deus deu a arca, Deus orientou, porque Deus é Deus de detalhe. Façam a tenda do tabernáculo com um pano azul, com um pano amarelo, dourado. Faça assim, tantos metros, tantos côvados de altura, de largura. Deus é um Deus de detalhe, para você querer achar que do seu jeito dá. Não tropece nessas coisas, não negocie essas coisas. Não negociemos. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a presença do Senhor. Irmãos, todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele que busca, encontra, a presença de Deus é para todos. É preciso se santificar. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então os sacerdotes se santificaram. Verso 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros. Irmãos, preste atenção. Deus não quer usar Moriá. Deus quer usar você. Não é sobre estrutura, irmãos. Não é sobre denominação. É sobre a sua vida. É sobre a sua vida de santidade. Deus não quer usar estruturas. Ah, mas vamos fazer assim que é mais fácil, funciona. Deus não está preocupado, irmãos. Irmãos, perdão quem está transmitindo, eu sei que tem gente viajando. A prioridade não é quem está conectado, é quem está conectado aqui no corpo. Eu sei que nós temos irmãos viajando que estão vendo, mas são presentes aqui. Não é sobre essas pessoas. Mas não é sobre alimentar, eu escutei a palavra. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. É sobre saber o que a nossa vida representa, o que a nossa unidade representa. Irmãos, a palavra já foi revelada, a palavra já está posta, e se fizermos conforme a palavra, teremos êxito. Quando o povo fez e esqueceu da palavra, deu errado. Mas a gente vai relativizando, a gente vai criando uma distância, e acha que Deus está longe, e Deus não está longe. Deus é Deus de perto.
Deus é Deus de perto. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queridos, eu não quero aqui trazer juízo na vida de ninguém, não é nada disso. Irmãos, você é livre para estar na presença do Senhor. Mas eu não vim aqui pregar uma doutrina batista, eu não vim pregar aquilo que eu penso, mas aquilo que é bíblico, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que transforma a sua casa. Quando a arca entrou na casa de Obed-edom, tudo foi transformado. Chegou ali um outro nível de relacionamento com Deus. A arca ficou lá pouco tempo, mas transformou tudo. Nós precisamos da presença do Senhor. Você precisa da presença do Senhor. Você precisa discernir a presença do Senhor. Pai Santo, santo é o teu nome. Santo e poderoso é o teu nome. Pai, nós oramos porque sabemos que o Senhor ouve. Pai, nós falamos com o Senhor porque sabemos que o Senhor é Deus. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é real. O Senhor é a causa de nós não sermos consumidos no mundo de pecado. Pai, o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações. Pai, o cair é do homem, mas o levantar é poderoso do Senhor. Pai, todo aquele que busca encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Pai, ministra, Senhor, novidade de vida. Senhor, ministra salvação. Pai, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Pai, ele não é qualquer um. Pai, nós não somos chamados a viver como qualquer um. Pai, nós somos filhos de um Deus poderoso. O Senhor é Deus de eternidade. O Senhor é Deus que salva. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que nos conduz em triunfo. Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é sobre todos. Pai, nós pedimos ao Senhor aqui, Senhor. Pai, haja com graça. Senhor, toque em cada coração. Senhor, toque em cada coração, Senhor. Senhor, vai tocando, Senhor, em cada coração, Senhor. Pai, desperta aqueles, Senhor Deus, que porventura não entenderam. Senhor Deus, traga, Deus, a direção. Pai, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Não podemos brincar, ó Deus, de flertar com as coisas do mundo. Pai, nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos viver na Tua presença, Senhor. Isso é algo comum. Esse é o ambiente que o Senhor tem para nós. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós, Pai. Querido, você está aí sentado, você ouviu essa mensagem. Eu não quero te expor, eu queria que todo mundo tivesse de olho fechado. Eu queria que você e Deus, que você se posicionasse com Deus. Eu quero começar em algo que quinta-feira eu fiz aqui. Queridos, quando você entende que Deus é com você, a terra treme, os inimigos sabem. A presença de Deus é real com você. Não há derrota, não há sombra de dúvida no poder do nosso Deus. Eu queria que você colocasse no seu coração um projeto diante de Deus, de alcançar 10 vidas. Não estou falando que é para esse ano, não estou falando que é para esse mês. Isso é o Espírito Santo que vai te mostrar e vai te dar uma estratégia. Que você coloque diante de Deus 10 nomes. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser sua avó, pode ser seu amigo, pode ser seu patrão, pode ser sua namorada, seu namorado, eu não sei. Mas que o Senhor te dê estratégia do céu, palavras de poder, como Lucas 12:12, o Espírito Santo vai te trazer aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser anunciado. Eu queria que você se posicionasse. Você entendeu que o seu Deus é poderoso. Queridos, não há derrota quando a presença de Deus é real no arraial. Mas quando levamos símbolos para a nossa guerra, quando levamos a religião para a nossa guerra, a derrota é iminente. Eu queria que você se posicionasse para que haja salvação na sua casa.
para que haja transformação no seu lar, para que o Senhor continue agindo de maneira sobrenatural. Esse é um primeiro desafio que eu queria colocar para você. O segundo, eu queria colocar que você realmente possa entender. Quando Deus cria o homem, Deus prepara um ambiente, um lugar de perfeição. Deus prepara o Éden para relacionar com esse homem. A arca estava lá, mas Deus não agiu, porque aqueles corações não estavam preparados. As pessoas não estavam preparadas. As pessoas não estavam em santidade. Então eu queria convidar você, como um Éden, um lugar para você crescer na presença do Senhor. Um lugar de experiência com Deus. Um lugar de transformação de Deus. Um lugar que você realmente consegue relacionar com Deus. Alguém pode entrar nesse lugar com você? Esse lugar de intimidade? Pai Santo e poderoso é o teu nome, Pai. Pai, só o Senhor pode passar em revista em cada coração essa noite. Pai, talvez há no nosso meio aqui pessoas que querem, que anseiem esse lugar de relacionamento, de intimidade, de presença de Deus. Senhor, que essas mãos sejam levantadas espiritualmente. Pai, que o Senhor toque nelas. Pai, que o Senhor ministre nelas. Pai, que haja poder do Senhor sendo liberado essa noite para aqueles que esperam, para aqueles que confiam. Porque tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Pai, que nós possamos ver a colheita dessa palavra liberada. Pai, que nós possamos ver as vidas que serão alcançadas para a honra e glória do teu nome, para poder da tua palavra e exaltação ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você pode adorar o Senhor?